que não é fácil, e eu estou pegando no seu pé aí, desculpa. Porque, para mim, liberdade a gente só tem no papel, quando a gente joga as cores ali, ou quando a gente está modelando, quando ela vai vindo para fora algo interno. Eu até diria que é uma liberdade restrita, que você depende da cor e da argila. Claro. Mas, lembrando assim, um pouco da evolução da humanidade, ainda na terceira época pós-atlântica, que é a época dos egípcios, dos caldeus, dos hebreus, e aí temos o Antigo Testamento, o ser humano, na verdade, ainda não tinha a liberdade. Ele podia obedecer ou desobedecer. E isso aparece muito claramente no Antigo Testamento, pois Jeová, o Deus do povo hebreu, é um pai extremamente rigoroso. Quando o povo hebreu desobedece, vem castigo. Quando ele obedece, então tudo está na santa paz. Esse talvez já seja assim um pequeno comecinho, porque antes, no paraíso, nem havia essa possibilidade. Só quando o Lúcifer chegou, porque Deus tinha dito para o Adão, né? Pode comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, então, chega o Lúcifer sob a forma de serpente e seduz a Eva, faz aquela tentação e diz, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. E aí, então, acontece a maravilha que eles desobedecem. Então, teve que haver essa tentação da força adversa para, então, haver a desobediência. E, a partir daí, então, a humanidade foi se desenvolvendo, primeiro obedecendo e desobedecendo, mas agora nós temos que arcar de uma outra forma com as consequências das nossas decisões. Naquela época, talvez a decisão fosse muito simples, seguir a regra ou não seguir a regra. E eu digo que estamos no começo do desenvolvimento da liberdade. E o exemplo que eu também sempre trouxe para os alunos no Parsifal, que eu acho assim muito bom, é esse de estarmos numa cidade como São Paulo, talvez em Portugal não seja assim, né, Raquel, mas aqui é, que durante o dia você está dirigindo o seu carro, chega num farol vermelho, para. Bom, você para porque obedece às regras de trânsito. Nesse caso, você não é livre, você está obedecendo. Mas você pode parar nesse sinal de trânsito porque reconhece que ele está lá, essa luz vermelha está ali para fazer você parar e não provocar um acidente. E se eu reconheço isso, eu começo a ser livre. E se de noite eu estou dirigindo e chega o farol vermelho, eu diminuo a velocidade. Numa cidade como São Paulo, eu posso ter medo de ser assaltada se eu parar nesse farol. Aí eu olho para todos os lados, não vem ninguém, eu atravesso o sinal vermelho, sabendo que eu estou infringindo, e caso tenha um policial
que me mande uma multa, eu reconheço essa multa como absolutamente legítima, ou seja, eu arco com as consequências do meu ato. Quer dizer, eu acho que esse é um exemplo que mostra um pouquinho o que de fato é ou pode ser a liberdade. E a última frase que eu falei para vocês como uma atuação micaélica é que justamente nós atuemos na sociedade não da maneira como nós queremos, de acordo com os nossos impulsos, com os nossos gostos, com as nossas simpatias ou antipatias, mas que nós atuemos conscientemente, sem perder a nossa individualidade, da maneira que o momento ou a sociedade requer. Eu posso estar fazendo algo que eu não goste de fazer, mas porque eu reconheço que é importante que seja feito. Isso também é ser livre. Você quer dizer alguma coisa? Eu vou pedir para o Valdemar falar alguma coisinha também, que ele gosta de falar de liberdade e fala muito bem. Traz a sua cadeira. Obrigada, Valdemar. Oi, não consegui ouvir muito bem, Stefanelli, seu som estava muito baixo, eu estava um pouco mais longe. Mas eu queria falar sobre a liberdade, é o seguinte, acho que a Sônia falou muito bem. Quando você está fazendo alguma atividade artística, você tem que usar uma técnica porque você está usando material. E esse material coloca alguma restrição. O Goethe tem uma frase muito bonita dizendo que a liberdade justamente ocorre na restrição. Imaginemos um pianista, não é, interpretando uma obra, ou ele mesmo compondo, ele tem uma restrição enorme ali nas teclas e nos sons que ele é capaz de produzir. Mas, a partir disto aí, ele consegue impor a sua liberdade e digamos, dobrar essas restrições. Agora, onde é que a gente pode exercer a liberdade sem nenhuma restrição? No pensamento. Porque eu uso uma cor, eu tenho que usar aquela cor. Posso misturar com e produzir alguns outros tons, mas são sempre aqueles que estão ali. Agora, quando eu penso, eu posso pensar aquilo que eu quiser, aquilo que eu decidir pensar. É muito interessante, o Steiner diz que nós somos realmente livres quando meditamos. Não há nada que nos imponha a meditar. É uma decisão própria, né? Nada que nos obriga a isso. E quando a gente medita, a gente primeiro escolhe um tema. Escolher esse tema também podemos fazer em total liberdade, não é? A não ser que a gente use uma lembrança, alguma coisa assim, nós podemos criar um tema que a gente nunca viu. Não é? Por exemplo, algum tema da geometria, ou algum verso, alguma coisa assim, que não tenha nada que ver com o mundo físico. A matemática não tem nada que ver com o mundo físico. Não é? Imagine um ponto. Nunca ninguém viu um ponto ideal, que não tem nem altura, nem comprimento, nem largura. Então, nós podemos pensar nesse ponto, podemos pensar numa reta que vai até o infinito. Nunca ninguém viu uma reta ideal, que não tem largura, ela só tem comprimento, não tem altura. Então, quando a gente pensa nessas coisas, a gente está saindo do mundo físico, está pensando em alguma coisa que não tem nada com o mundo físico. Então, não há nenhuma imposição para a gente estar nisso, nem mesmo uma lembrança. Nunca ninguém viu uma reta perfeita. No entanto, a gente pode imaginar uma reta perfeita. Né? E aí nós estamos em completa liberdade. Nada nos impõe a pensar nisso e manter o pensamento, isso é a concentração mental.
Então, se a gente quer realmente sentir-se livre, deveria meditar e ter consciência que durante a meditação a gente está sendo livre. Obrigado. Obrigada. Chegou a hora, né? 21. Eu podia complementar uma coisa. Ainda quer? A Sônia falou da queda do pensamento da inteligência cósmica na matéria, como foi feita por Michael em 1879. Quer dizer, na verdade, levou uns 40 anos, né? Terminou em 1879. Por que Michael fez isso? O Steiner dá uma explicação, Sônia não deu a explicação, ele simplesmente disse que aconteceu. O Steiner diz o seguinte: se Michael não tivesse lançado a inteligência cósmica no ser humano, na Terra, nós não teríamos capacidade de chegar com o nosso pensamento, com nossa inteligência no mundo espiritual. O Ariman teve que ser expulso de lá para a gente conseguir chegar no mundo espiritual. Obrigado. Obrigada, Mônica. Boa noite. Posso fazer um comentário? Não entendi, Paula. Posso fazer um comentário? Sim. Claro. Boa noite, Sônia. Aquela última imagem que você apresentou para a gente, que eu achei também realmente muito intrigante, porque tem uma pessoa dentro de uma, né, eu acho que é um demônio, né, dentro de uma caixa preso, né, e a serpente enlaçada na corda, né? Então, eu relacionei ali, né, aquelas duas figuras, como estando o dragão dominado, o demônio está preso, né? E realmente, assim, as imagens que você colheu são muito bonitas, muito agradecida mesmo. Tem alguma referência dessa última imagem, de onde ela é? Infelizmente, não. E lá na Sociedade Antroposófica estamos preparando o Festival Michael, né, na próxima semana, quinta noite, sexta noite, sábado de manhã e logo depois do almoço. E a Edna Bleich, que faz parte desse grupo, eu acho que ela tem isso como um quadro na casa dela, ela tirou umas fotos e mandou para nós. E quando eu recebi, realmente, eu entrei em êxtase quase, falei, não é possível. Eu vejo ali como uma corda, né? Uma cobra amarrada numa coleira, né? Uma coleira na cobra, que estava na cabeça. E na outra mão, que ele tinha um objeto que eu não entendi, que parecia um tridente dobrado, né? Que era uma coisa assim, muito... Eu fiquei intrigada com o objeto que está na outra mão dele. Né? Mas a corda eu vi como uma corda, assim, mas aquele outro objeto que você falou, né? Que você não dá para identificar direito o que é, né? Eu vou interpretar aquele objeto, para variar. Me pareceu uma chave. Chave da onde? Chave do mundo espiritual. Uma das coisas que Michael está esperando de nós é que a gente reconheça que existe algo de espiritual em qualquer coisa. Isso é uma chave que a gente tem para o mundo espiritual. Se a gente olhar um objeto qualquer, por exemplo, digamos, esse colar aqui da Sônia, não é? Eu digo, isso é um colar, não é? Quando eu digo isso, eu estou entrando em contato com a essência desse objeto aqui. Não é? A minha percepção
sensorial, luminosa, e de, enfim, das cores que distinguem o colar do pescoço dela, da blusa, etc. E eu não estou descrevendo os detalhes desse colar. Eu estou dizendo, é um colar. Quando eu digo um colar, eu estou entrando em contato com a essência do objeto, que é ser um colar. E essa essência não é física. Então, a gente está permanentemente em contato com o mundo espiritual. Nós não temos consciência disso. Se a gente começar a ter consciência, eu acho que nós estamos cumprindo aquilo que Michael... Uma das coisas que Michael quer de nós, que é que a gente reconheça o mundo espiritual, algo de espiritual por trás de qualquer coisa. E o que é o mais fácil da gente reconhecer que tem algo de espiritual por trás? É o ser humano. Stefanelli, você vai poder trabalhar com esse pessoal, essa imagem, né? Você já tem ela. Vamos fazer em algum evento aí, alguma oportunidade, principalmente no Grupo Rafael, aí tem muitas colegas aqui. Muito bom. Vamos descobrir, mas eu também concordo plenamente com o Valdemar. Parece uma chave. Agora, que abre que porta? Vamos lembrar que na Idade Média é a porta do mundo espiritual. Eu acho que vamos lembrar que na Idade Média as chaves eram grandonas, não existia chave do jeito que nós, não existe a chave né? As chaves eram enormes, né? E as fechaduras eram grandes também. Mas aí a gente já comeu um monte de passos da observação gotianística, né? É isso aí. Muito bem. Mais alguma coisa? Ou podemos estar encerrando esse lindo encontro? Muito bem. Sônia, então, profunda gratidão nesse momento tão especial, às vésperas de Michael, você ter trazido para nós, magistralmente, carinhosamente, calorosamente, essa palestra, onde você trouxe toda a filosofia da liberdade, nesse desenvolvimento do ser humano, aonde nós podemos ver a nossa responsabilidade, né, a partir do nosso dever, do nosso poder ser, né? Então, foi muito linda a sua palestra, nos trouxe, assim, a consciência dessa responsabilidade, mas com leveza, com possibilidades, com coragem, né? Principalmente na época que nós estamos vivendo. Esse esteio para nós continuarmos nessa luta, né? Então, profunda gratidão, Sônia, por essas palavras, por este conteúdo tão maravilhoso que você nos deixou. Eu agradeço a presença de vocês e a possibilidade de poder compartilhar também um pouco daquilo que eu estudei. Muito, muito obrigada. Gratidão. Gratidão e até breve, Sônia. Até, se Deus quiser, pessoalmente. É isso aí. Obrigada. Gratidão a todos vocês pela presença, né? E estaremos em breve, mas não nessa quinta, na próxima já teremos outro evento. E que bom continuar vendo vocês aqui conosco. Então, obrigada. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Uma boa noite e obrigada. Foi tão bom. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada.